Vamos voltar agora. Agora a gente vai, em definitivo, para o Palácio República dos Palmares, onde o governo do estado concede entrevista coletiva. O governador vai trazer informações, inclusive, ao vivo para a gente agora. A gente está na apresentação técnica ainda, né? Esse é um dos técnicos do governo. Vamos acompanhar enquanto a gente traz as informações. Neto Mota. Isso mesmo, Edson Moura. Nesse momento, o secretário Fabrício Marques, que é secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, fala agora da evolução histórica dos indicadores. A coletiva acabou de começar e já começou com o governador Renan Filho dando boa noite e reforçando os cuidados individuais que todos devem ter. Antes das novidades do próximo decreto, o secretário Fabrício Marques fala neste momento. E agora, em agosto, com 11 dias, tivemos 34 óbitos. Até agora, no interior. Aqui dando sequência da evolução dos indicadores que compõem a matriz de risco. Então, a taxa de letalidade, ela tem sido decrescente desde meados de maio, e na última semana fechou com 2,64% a taxa de letalidade, que é o número de óbitos em relação ao número de casos confirmados durante todo esse período. Então, uma queda contínua. A razão de casos ativos para os casos recuperados, a gente vem tendo aí uma tendência de queda contínua, desde também da primeira quinzena de maio. E aqui é a avaliação, que é o que é importante nesse momento, da 32ª semana, que é a semana que fechou no dia 8/8, que é a última semana epidemiológica. Taxa de ocupação de leitos com respiradores abaixo de 60%, até 60%, então verde. Quanto é que está? Nesse momento, o secretário Fabrício Marques fala sobre a matriz de risco por semana epidemiológica. Além desse secretário, também fazem parte aqui da coletiva o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, e o secretário de Desenvolvimento e Turismo, Rafael Brito, além da equipe técnica do governo. Classificado como verde. Óbitos por semana epidemiológica, verde, porque foi o menor número de óbitos das últimas 5 semanas. Taxa de letalidade, verde, porque foi a menor taxa de letalidade das últimas 5 semanas, e razão de casos ativos por casos recuperados, também verde, que foi o menor número de casos ativos recuperados das últimas 5 semanas. E aqui dá uma dimensão dessas últimas 14 semanas, 15 semanas, como é que tem evoluído, por cada indicador, as classificações de risco deles. Então, a gente tinha lá, já que a gente não está trazendo desde o início de abril, por uma questão de apresentação, mas a gente já tem ali desde maio, ainda estava bastante vermelho, foi o cenário mais difícil do estado, mas desde então as cores das bandeiras de classificação vêm transitando, né, de vermelho para verde. Hoje, na semana que fechou no dia 8, nós estamos com 5 indicadores verdes e apenas o indicador azul, mas muito próximo de se transformar em verde ao atingir 10 leitos por 100 mil habitantes. Esse é o final, tem apresentação aí na frente do mapa, acho que era importante, governador, o senhor apresentar as regiões. Não, eu acho que você pode apresentar, tá. E depois o secretário fala e eu explico. Tá. E aí o Fabrício já vai apresentar agora uma fase importante, pessoal, que ele vai apresentar em virtude dos números que melhoram ao longo dos últimos dias, a gente vai fazer uma evolução de fases. E aí ele vai apresentar. E aqui, com base na análise da saúde, essa é a proposta, né, que foi colocada para a evolução de fases das regiões de saúde, regiões sanitárias do estado. Então, Maceió, que hoje está na amarela, vai fazer a transição para a fase azul. As demais regiões que estavam na fase, outras regiões estavam na fase laranja, todas, grande parte migra para a fase amarela, e a região do Sertão, que são, na realidade, como região sanitária 9 e região sanitária 10, que é a região de Delmiro Gouveia e de Santana de Ipanema, são as regiões que continuarão na fase laranja. Então, de forma resumida, esse mapa aqui traz das 10 regiões como é que a gente, a partir da segunda-feira, passa a trabalhar. Temos um avanço em boa parte do interior do estado e um avanço na capital.
O Médio e Alto Sertão seguem ainda na fase laranja, em virtude de que ainda está havendo um espraiamento da doença para essas regiões, e nós achamos, e a saúde também, mais prudente ainda deixar essa parte do estado para uma evolução para a fase amarela mais adiante, né? Dito isso, eu queria passar a palavra ao secretário Alexandre Aires, para que ele possa fazer considerações da saúde a respeito da evolução da doença em Alagoas e dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Os números vêm se consolidando e os gráficos vêm apresentando que nas últimas semanas a gente tem uma forte queda no número de óbitos e uma estabilização também muito positiva no que diz respeito à taxa de ocupação de leitos. Essa taxa tem baixado, inclusive, de 50%. Isso é fruto do grande esforço que foi feito pela saúde para ampliar os leitos. São mais de 1.300 leitos disponibilizados em 4 meses. E agora, com a colaboração da população durante todo esse período, nós entendemos como possível esses avanços para que a gente possa retomar de maneira gradual a economia e os segmentos econômicos, que a população possa voltar a realizar algumas atividades que estavam anteriormente suspensas, mas que isso seja feito e deliberado pela população com o apoio e a fiscalização e cobrança do governo, mas que as medidas de higiene pessoal, as medidas orientativas e educativas no que diz respeito à utilização de máscaras, utilização de álcool em gel e o principal, que as pessoas continuem evitando aglomerações desnecessárias, para que a gente não tenha uma necessidade futura de fechar, governador, e voltarmos, retrocedermos nas fases agora ampliadas. É muito importante também citar que Maceió está indo para a faixa azul, mas que nós vamos, não é governador e demais secretários, nós vamos postergar a abertura de museus, teatros e cinemas, que anteriormente estavam previstos na bandeira azul, mas nós iremos agora ainda permanecer com esses segmentos culturais fechados para que tenhamos um melhor controle e que a gente vá liberando a circulação das pessoas de maneira gradativa com muita segurança. Lembrando que Alagoas foi um dos primeiros estados a determinar o isolamento social. Estamos sendo um dos últimos que estamos voltando e liberando o convívio da população, porque sempre priorizamos ouvir a ciência, dialogar com os profissionais de saúde, para que a gente tenha cada passo dado de maneira segura, de maneira controlada. Então, eu queria realmente dizer que, pela saúde, representando aqui como autoridade sanitária do Estado, a gente tem a convicção de que já passamos pelos piores momentos, temos a possibilidade, sim, de avançar agora, mas a gente precisa continuar tendo muito cuidado e atenção, porque ainda estamos vivendo um momento de pandemia. Olha, pessoal, eu queria... já são... Já são 19 horas e 7 minutos, então eu queria fazer aqui algumas considerações finais hoje, em nome do Dr. Fábio Farias, secretário-chefe do Gabinete Civil, do Luciano Barbosa, deputado Isnaldo, do Rafael Brito, para dizer o seguinte: a imprensa tem sido fundamental até aqui na cobertura do que ocorre na Covid-19 em Alagoas e no trabalho que nos auxilia muito para informar o cidadão. E a gente precisa que isso siga sendo feito. Além disso, eu queria dizer às pessoas que estão nos ouvindo que é fundamental que a gente siga colaborando com as medidas de distanciamento social, com o uso da máscara e com as medidas de higiene pessoal, especialmente lavar as mãos quantas vezes puder durante o dia e quem puder ficar em casa. Porque nós estamos sim com diminuição de óbitos, nós estamos sim vencendo a Covid-19 aqui, mas com muito trabalho, e a gente não pode deixar esse trabalho de todos nós, coletivo, de governos, mas também do cidadão de maneira individual, que desde o início, cada um a seu modo, vem buscando ajudar, vem buscando não se contaminar. A gente precisa continuar trabalhando nessa direção, porque se a gente relaxar
relaxar na nossa proteção individual, relaxar na proteção da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, as coisas em Alagoas podem voltar a piorar. Estão melhorando, graças a Deus. Eu estava olhando aqui essa tabela agora, pessoal. A gente chegou a ter 750 pessoas hospitalizadas na rede hospitalar criada, Luciano, nesse momento. Hoje nós temos 349. Mas além da forte redução quantitativa, a gente tem uma redução no agravamento das pessoas. Tem gente hoje muito menos grave do que tínhamos no passado, na nossa rede hospitalar internada. Isso está ajudando que a gente perca menos vida. Além disso, a nossa equipe de profissionais, eu queria fazer um grande agradecimento a todos, Alexandre, que nos últimos 4 meses vem se dedicando diariamente para que Alagoas ofereça tratamento ao cidadão que precisa de um hospital aqui. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas que participam do processo de intubação do cidadão. Hoje nós já conhecemos bem mais essa doença e estamos conseguindo ser mais resolutivos, salvar cada vez mais vidas. Mas é fundamental que o cidadão siga colaborando. Então nós vamos evoluir. Maceió sai da área amarela e passa para a área azul. Os municípios da região metropolitana, do norte de Alagoas, do sul de Alagoas e da Mata e do Agreste saem da fase laranja e entram na fase amarela. E os municípios do Médio e Alto Sertão permanecem na fase laranja, porque ainda há um espraiamento da doença e nós vamos abrir novos leitos ainda para aumentar a segurança dessas regiões. Essa semana vamos abrir 5 novos leitos de UTI na cidade de Santana do Ipanema, dando sequência a esse trabalho de levar cada vez mais fortalecimento da saúde pública, aonde ela precisa chegar para a gente vencer definitivamente essa pandemia. Então a mensagem de hoje é a seguinte: há avanços, mas há também a necessidade de seguirmos vigilantes, seguirmos cumprindo o nosso papel para a gente avançar. E queria dar mais uma informação à imprensa presente. Tem 3 segmentos que estavam na fase azul, que no decreto que sairá hoje, o governo vai retirá-los da área azul e postergá-los para somente serem reabertos na fase verde. São eles: abertura de cinemas, museus e teatros em Alagoas. A saúde pública, o governo do estado entende que mesmo Maceió indo para a fase azul, ainda não é momento de abrir esses equipamentos e eles serão transferidos de fase, da fase azul para somente serem abertos quando o estado chegar na fase verde. Então eu queria fazer esse esclarecimento, agradecer a audiência de todos, a colaboração do cidadão alagoano. Nós vamos seguir trabalhando duro para que Alagoas seja um exemplo positivo no Brasil no combate à Covid-19 e precisamos muito da sua ajuda para que a gente vença conjuntamente. A saída será conjunta. E agora, depois disso e do agradecimento a todos, eu passo a responder as perguntas da imprensa. Na ordem que a TV Gazeta inicia. Olha, é importante ressaltar também... Muito bem, estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva, como a gente já tinha antecipado, inclusive o próprio Ricardo Mota já havia trazido agora à tarde no tnh1.com.br essa informação de que haveria um aumento na flexibilização. A grande notícia é exatamente que Maceió passa para a fase azul, mas com algumas modificações em relação ao que estava previsto para essa fase azul. Por exemplo, academias deveriam entrar apenas nessa fase e foram antecipadas. E outro ponto, como o governador acabou de falar aqui no Cidade, a questão dos equipamentos de lazer, como cinemas, teatros, museus. Eles deveriam abrir agora com uma capacidade limitada, o governo achou por bem não abri-los agora, né? Esses locais só serão autorizados a voltar a funcionar de forma gradativa na próxima fase, a fase verde. Então, Maceió sai da amarela e vai para a fase azul.
grande parte do interior sai da laranja e vai para a amarela, onde Maceió já estava, e apenas o sertão, os municípios do sertão, o Alto Sertão, não passam de fase nesse momento, continuam na fase laranja. Então, essas são as mudanças. E aí, para passar para você aqui, o que é que muda nessa fase azul, em especial em Maceió, né? As academias continuam funcionando, que já estavam previstos, e agora há um aumento de capacidade no funcionamento de templos, igrejas, bares, restaurantes, transporte intermunicipal e turístico. Esses estabelecimentos, né, esses transportes passarão a funcionar com 75% da capacidade, antes era 50%. Vamos acompanhar mais um pouquinho o governador respondendo as perguntas? Neto Mota vai perguntar também. Porque a gente entende que isso precisa ser feito e o quanto antes. Governador, boa noite a todos os secretários. Em relação à fase, o senhor fez aí esse adendo, né, esse entendimento de tirar teatros, museus e cinemas da fase azul. Só para lembrar quem está nos assistindo, essa mudança de fase faz com que quais segmentos que não estavam antes podendo funcionar, funcionem agora? Nós estamos ampliando alguns segmentos que estão funcionando, restaurantes, capacidade, igrejas também ampliam um pouquinho a sua capacidade, clubes vão poder voltar a funcionar. Nós estamos avaliando o funcionamento também de eventos sem público, porque são eventos atípicos, diferenciados, como, por exemplo, fizemos com partidas de futebol profissional, mas, além desses que estão sendo abertos e ampliados agora, que as pessoas podem ver no nosso plano de distanciamento social, está disponível no site da Secretaria de Saúde, da CEPLAG, nós estamos postergando somente essas 3 atividades: cinema, teatros e museus, para uma próxima fase, justamente porque o Estado compreende que ainda não é o momento para abrirmos essas atividades não essenciais. Governador, muitos alunos têm perguntado sobre a retomada das aulas na rede estadual. Tem alguma atualização nesse respeito? Olha, muito importante a sua pergunta, até porque está havendo um grande debate nacional. Eu tenho defendido que retorno às aulas só com a segurança máxima. Vamos aguardar um pouco o que vai acontecer em outros estados do Brasil. Não vamos agir na vanguarda para depois não correr risco de involuir. Vamos garantir segurança para as nossas crianças, para os nossos professores, porque esse é um debate muito profundo e a gente precisa ter muita calma e muita serenidade. Nos próximos dias, alguns estados, e nós talvez sejamos um dos que estamos chegando até antes nessa fase, vamos começar a discutir com mais profundidade. Eu estava conversando com o vice-governador Luciano Barbosa, que foi secretário de Educação por um bom tempo, com a secretária Laura Souza, da Educação do Estado de Alagoas. O Conselho de Secretários de Educação do Brasil está discutindo. Eu acho que nesse segmento é importante a gente ouvir as famílias. O Estado vai fazer uma ampla pesquisa para ouvir a opinião das famílias, dos pais, dos próprios alunos, dos profissionais da educação, para tomarmos uma decisão segura. Alguns lugares voltaram e precisaram evoluir. Eu acho que a gente precisa tomar a decisão de retornar com aulas presenciais quando a gente tiver a devida segurança para isso. Então, assim, está previsto o plano na área verde, quando o Estado estiver na área verde. A outra coisa que precisa ser debatida é o seguinte: vamos imaginar que Maceió possa ir para a área verde antes que outras regiões. Há possibilidade de abrir parte do Estado na educação e outra parte seguir fechada? Eu acho que não. Educação não é uma coisa que dá para fazer como, por exemplo, um restaurante que pode abrir em Maceió, mas ele ficar fechado em outro local. A educação, ela é estadual. A rede estadual de ensino, ela precisa tomar uma decisão conjunta, coletiva. Então, há alguns complicadores nessa discussão, mas o fundamental é serenidade, ouvir as famílias, ouvir o cidadão, ouvir os profissionais para tomar uma decisão que seja segura para todos. Como é que está funcionando a fiscalização do decreto? Como é que está funcionando? Olha, a gente tem fiscalizado bastante, mas eu queria dizer uma coisa a vocês. É óbvio que fiscalização sempre pode ser superior. Queria dizer que
Nessa pandemia do coronavírus, nós tivemos muitos policiais acometidos pelo Covid, que foram para a linha de frente, que fecharam estabelecimentos, inclusive quando abrimos aqui restaurantes, tivemos estabelecimentos fechados na capital. E olha, a fiscalização, dentro das possibilidades que o Estado tem ajudado a apresentar os resultados na redução de morte, na redução de internação na rede hospitalar, da redução da demanda de UTI. Isso é um trabalho conjunto. Enquanto o médico trabalha no hospital, o policial trabalha na rua. É óbvio que sempre pode se fazer um pouco mais, e o mais importante é pedir a colaboração de todo mundo. Tem gente ainda que teima em não respeitar as medidas, que discorda das medidas, que acha que ele não pega a doença. Ora, esse não é um problema individual, esse é um problema coletivo. Às vezes o cidadão até já pegou. Eu ontem, Luciano, respondi uma pergunta na minha rede social. O cara me perguntou assim: ô Renan, filho, você não já teve Covid-19? Por que você usa máscara? Aí eu disse: porque eu preciso dar exemplo. Porque imagina se a gente fosse dizer assim, num decreto: só use a máscara aquele que não teve ainda Covid-19. Como é que a gente ia olhar na rua quem teve Covid-19 e quem não teve? Então todo mundo tem que usar, por um período, porque a gente só vai sair dessa juntos. Essa é a afirmação mais correta. Essa é uma batalha da sociedade inteira. E a gente vai sair juntos, com mais fiscalização, com mais atendimento médico. Pois é, perfeita essa fala do governador, porque lembra exatamente a gente, né? O Estado está evoluindo, com números melhorando, né? Mas a gente ainda não venceu. Sempre digo assim, a gente está vencendo batalhas, não vencemos ainda a guerra. Então é importante, mesmo com essa flexibilização, com esse aumento da flexibilização, que a gente continue tendo a consciência. Isso é fundamental.